Agora, nessa videoaula, vamos desenvolver ideias de como o professor pode manejar os comportamentos no ambiente escolar. Já abordamos em outro momento que a relação professor-aluno é determinante, tanto nos comportamentos quanto na relação dos alunos com seus processos de aprendizagem. O comportamento do professor e o comportamento do aluno têm um efeito recíproco um sobre o outro. É sobre sempre presente público de colegas. E tanto professor quanto aluno ensinam um ao outro seu comportamento relacional diário. Paulo Freire, entre muitos outros que se debruçaram a pensar em educação, sustentam a importância em reconhecer que o aluno não é o único aprendiz, mas que essa posição, por vezes, circula e que o professor também aprende, talvez vocês possam pensar, até em alguma experiência pessoal, em que ao transmitir algo a alguém, vocês se viram surpreendidos pela sua própria aprendizagem, causada nessa inter-relação com outras pessoas. Seja uma intervenção no próprio conteúdo, né, uma questão que alguém coloca, que a gente não tinha pensado ainda, seja porque o falar ajuda com que a gente organize aquele conhecimento, né, uma simbolização do que está sendo dito, abre novas articulações. Seja porque a própria convivência ensina, né? É importante que o professor, então, tenha esse desejo de decifrar o seu aluno, tanto quanto o aluno tem o desejo de decifrar o conteúdo. O professor, assim, pode ser visto pelo aluno como um desencadeador de seus próprios processos de aprendizagem. Ou seja, o aluno pode reconhecer no professor que o professor também tem o seu processo de aprendizagem, que o professor não é pronto, que não é dono do saber, mas que ele está em constante formação. Rogers afirma que tanto o professor quanto o aluno ensinam um ao outro, pelo seu comportamento relacional diário. Portanto, ser um profissional reflexivo, que avalia sua prática e sua gestão de ensino, é uma importante ferramenta para a sala de aula. E para haver um bom desenvolvimento do grupo de alunos, pode-se destacar as responsabilidades da turma, seus direitos e deveres. E nesse caso, as metas são reconhecer-se como um ser responsável por seu comportamento, ou seja, o aluno tem que se dar conta de como ele se comporta, o respeitar os direitos e sentimentos e necessidade dos outros, que é também um princípio básico de convivência, construir relações funcionais. Então, o que Rogers propõe na prática é que os alunos participem, juntamente com seus professores, de uma espécie de acordo, abordando direitos, responsabilidades e regras em comum sobre o comportamento e a aprendizagem. As consequências principais para um comportamento inaceitável também é algo que pode ser estabelecido juntamente com os alunos, fazendo uma estrutura de apoio para auxiliar os alunos quando eles estão se esforçando com seu comportamento e sua aprendizagem. É importante destacar que as crianças conseguem participar desse tipo de atividade com 2, 3 anos. Elas já conseguem fazer isso. Elas já conseguem se organizar, se orientadas pelo professor, a estabelecer quais são os combinados da sala. O que vale e o que não vale, né? Então, retornamos para a importância de que isso seja instituído, né? E que essas relações, elas se dão a partir de uma certa abertura. Só vai ser possível fazer esse tipo de atividade com o professor que puder ter facilidade em sustentar um lugar de palavra. Para que haja engajamento,
por parte de todos esses acordos, né, de todos, e que esses acordos se sustentem. E ainda remetam ao sentimento de grupo e de pertença. O processo flui à medida em que o professor se apresenta interessado e envolvido no progresso de seu aluno, com atitudes como encorajamento e dedicação. Para tanto, o professor precisa de habilidade para se comunicar e para se relacionar com os alunos. E esses são atributos essenciais para motivar as tarefas e as relações interpessoais. A hipótese de Freud é de que as pessoas adultas não entendem as crianças porque não entendem mais a sua própria infância. Veja, o professor tem que estar empenhado em entender as crianças. E esse entendimento deve partir da relação com elas, e não somente das teorias de aprendizagem e descrições de psicologia do desenvolvimento. As teorias são muito importantes para embasar um pensamento a respeito da criança. Só que, para além delas, das teorias, é preciso haver um olhar para aquela criança que está na frente do professor, aquele sujeito único que se coloca na escola. E é importante que ele encontre um espaço para manifestar diferenças, né? Que ele não seja somente alguém tentando se adaptar a algo externo a ele, mas que ele possa ser ele mesmo, como um sujeito, e possa aprender verdadeiramente como Piaget defende, reinventando e não se limitando a reproduzir ou se submeter ao que já está estabelecido. Não há dúvidas de que quando o aluno pode participar, se colocar no grupo, ele pode também se apropriar das questões. E essas são questões que muitas vezes o professor se debate sozinho, enquanto que uma atividade poderia implicar os alunos e a questão seria compartilhada. E juntos todos poderiam tentar construir saídas para essas questões que se colocam de comportamento, né, na escolar. Outra consideração que pode ser feita se articula com a questão proposta. É a de que a criança deve sentir que ocupa um lugar no desejo do professor. O que é ocupar um lugar no desejo do professor? Bom, assim como ele ocupa um lugar no desejo dos pais. Eu me refiro aqui a esse desejo que projetamos na criança, essa expectativa que a gente tem de que a criança se desenvolva, aprenda, enfim, que ela tenha a melhor vida possível, né? É um desejo que faz com que a gente invista para que essa criança cresça e se desenvolva. E é um sentimento muito parecido com o do orgulho que a gente sente quando as nossas crianças têm um bom desempenho, né? E as crianças e os adolescentes, eles precisam muito sentir que vem dos adultos, porque quando ele é investido por um outro, que olha para ele, que valoriza ele, ele também tem a possibilidade de investir em si mesmo e nos outros. A criança precisa saber que ela tem valor.